Dizem que depois da tempestade vem a calmaria. Mentira. Depois do tapa, vem o cálculo. Às 5 da manhã, o silêncio na minha casa é tão pesado que dá para sentir o gosto dele. Gosto de ferro. Gosto de sangue seco no canto da boca que eu limpei com a manga do pijama antes de cair no sono exausta. O homem que jurou me proteger ronca no quarto ao lado. Um ronco alto, satisfeito, de quem acha que é dono do mundo e das pessoas que vivem nele. Ele dorme o sono dos injustos. Eu estou acordada. Eu estou de pé. E eu estou perigosa. Acendo a luz do banheiro. A lâmpada fluorescente é cruel. Ela não esconde nada. Encaro meu reflexo no espelho. O lado esquerdo do meu rosto não parece meu. Está inchado. A pele, que cuidei com tanto creme anti-idade caro ao longo dos anos, agora ostenta uma mancha que vai do roxo profundo ao amarelo doente. A marca dos anéis dele. O brasão da covardia estampado na minha cara. Eu deveria chorar. A Socorro de ontem teria chorado. Teria se encolhido, pedido desculpas por ter provocado, teria rezado para Santa Rita das causas impossíveis. Mas a Socorro de hoje não tem lágrimas. Tenho pressa. Abro a gaveta de maquiagem. Pego a base de alta cobertura, aquela importada que guardo para casamentos. Hoje é uma cerimônia, afinal, o enterro do meu casamento. Começo a cobrir o hematoma, camada por camada, batidinhas leves com a esponja. Dói. A carne pulsa embaixo do reboco, mas eu continuo. Preciso estar impecável. Não por vaidade, por estratégia. Ele precisa descer as escadas e ver a esposa perfeita. A mulher que aguenta tudo. A Amélia. Ele precisa acreditar que venceu, que me quebrou, que o tapa foi o adestramento final. É quando o inimigo se sente vitorioso que ele baixa a guarda. Passo o pó compacto. Passo o batom. O mesmo tom de vermelho que usei no dia em que assinamos a compra desta casa. A casa que ele diz que é dele, mas que foi paga com o suor dos meus plantões dobrados e com a herança do meu pai. Desço para a cozinha. Meus pés descalços no porcelanato frio não fazem barulho. Conheço cada centímetro deste chão. Eu o limpei de joelhos centenas de vezes. Começo o ritual. O café. O cheiro do pó recém-moído sobe. É o cheiro da normalidade. Coloco a toalha de linho bordada, aquela que só sai da gaveta na Páscoa. Disponho as xícaras de porcelana, os talheres de prata polidos, espremo as laranjas. O suco fresco, sem sementes, do jeito que o rei exige. Corto o mamão. Tudo milimetricamente posicionado. Uma cena de novela das 8. Um comercial de margarina podre por dentro. Vou até a minha bolsa, escondida dentro do armário de mantimentos, atrás dos pacotes de arroz. Tiro o envelope pardo. Minhas mãos não tremem. É impressionante como a raiva estabiliza o pulso. Tiro o papel. O boletim de ocorrência número 4523. A tinta do carimbo da delegacia ainda parece fresca. E a medida protetiva de urgência, assinada pela juíza de plantão na madrugada. Caminho até o lugar dele na mesa. A cabeceira. O trono. Levanto o prato raso. Coloco os documentos ali. Cubro com o prato. Por cima, o pão francês quente. A armadilha está armada. Pego a faca de pão. A lâmina é longa, serrilhada. Encosto na pedra de afiar. O som é rítmico. Metal contra pedra. Shet. Shet. É uma música. Ouço o rangido da cama no andar de cima. Passos pesados. A descarga. Ele acordou. Ele vai descer esperando uma esposa submissa e um café quente. Ele vai encontrar o café. Mas a esposa morreu na noite passada. Meu nome é Socorro. Tenho 62 anos. E hoje eu não vou servir apenas o desjejum. Eu vou servir a sentença. Pare. Largue o que você está fazendo agora. Olhe bem para mim. Não para a maquiagem que esconde a vergonha no meu rosto, mas para os meus olhos. Você consegue ver o fogo? Eu sei que você está aí. Talvez você esteja assistindo a isso escondida no banheiro, com a porta trancada e o chuveiro ligado para abafar o som,
fingindo que está tomando banho enquanto tenta encontrar uma saída. Talvez você esteja no ônibus, voltando de um trabalho que paga pouco para sustentar uma casa onde você não é valorizada. Ou talvez você esteja na cozinha, como eu estive por 35 anos, picando cebola e chorando, dizendo para si mesma que é só a ardência nos olhos, quando na verdade é a ardência na alma. Eu vejo você. Eu sou você. E é por isso que precisamos conversar agora, antes que o Roberto desça aquelas escadas e o teatro comece. Nós fomos criadas para o silêncio. Desde meninas, ouvimos que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ouvimos que o casamento é uma cruz, e que a mulher sábia edifica o lar, mesmo que para isso tenha que usar os próprios ossos como tijolos. Mentiram para nós. A mulher sábia não edifica o lar sobre o próprio cadáver. A mulher sábia sabe a hora de implodir a fundação. Eu demorei 6 décadas para entender que paciência tem limite, mas a justiça não pode ter prazo de validade. Se você acha que ruim com ele, pior sem ele, eu tenho uma notícia para te dar. Você já morreu e esqueceu de deitar. A solidão digna é 1000 vezes melhor do que a companhia de quem te adoece. Eu não estou contando essa história para você ter pena de mim. Pena a gente tem de quem não tem força para reagir. E eu tenho força de sobra agora. Estou contando isso para te dar o mapa da mina. O manual de guerra. Porque o que eu fiz com o Roberto não foi vingança. Foi restituição. E eu quero que você aprenda. Por isso, eu te peço agora, como uma mãe pede para a filha tomar cuidado na rua, se inscreva neste canal. Não é por vaidade, não é por número. É para formarmos um exército. Clica nesse botão como se estivesse assinando a sua carta de alforria. Ativa esse sino para que, toda vez que eu postar, você lembre que não está sozinha nesse hospício que chamam de vida conjugal. E eu quero saber onde você está. Não me deixe falando sozinha aqui enquanto afio essa faca. Escreve aqui embaixo nos comentários. Qual a sua cidade? De onde você está me ouvindo? É de São Paulo? Do interior de Minas? Do calor do Nordeste ou do frio do Sul? Eu quero ver o mapa desse país pintado com os nomes de mulheres que acordaram. E me responda com a sinceridade de quem não deve nada a ninguém. Você perdoaria? Se o homem que dorme na sua cama levantasse a mão para você? Ou pior, se ele roubasse o futuro dos seus filhos, você serviria o café ou serviria o veneno? Escreve aí. Eu não perdoo. Ou eu já perdoei e me arrependi. Vamos transformar essa caixa de comentários em um tribunal. O nosso tribunal. Porque o que eu vou te contar a seguir não é bonito. Não tem filtro de Instagram. É a história de como eu, Maria do Socorro, a santa, a mãe guerreira, a esposa exemplar, fui feita de idiota por décadas. É a anatomia de uma traição que não começou com um tapa. O tapa foi só o ponto final. A traição começou muito antes, nos detalhes, no dinheiro sumido, na frieza, na ingratidão. E para você entender o prazer que eu senti ao ver a polícia entrando na minha sala de jantar, você precisa entender o tamanho do sapo que eu engoli. Você precisa voltar comigo no tempo. Precisa ver o sacrifício. Precisa ver o sangue que eu dei para esse homem construir um império de areia. Respire fundo, minha filha. Ajeita a postura. O café está passando, o cheiro está forte, e a história vai começar a ferver. 35 anos. Não é um número qualquer. É uma vida inteira. É mais tempo do que muitos desses criminosos pegam de pena máxima neste país. E foi exatamente isso que eu cumpri. Uma pena. Olho para trás agora e não vejo um casamento. Vejo um cativeiro com porta aberta onde eu fiquei porque quis. Porque acreditei na mentira mais bem contada da sociedade. A de que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Mentira. Por trás de um homem como o Roberto, existe uma mulher exausta, sugada e invisível, que carrega o piano enquanto ele faz o show. Todo mundo na cidade conhece o Dr. Roberto. O empresário de sucesso, o homem que paga rodada de uísque 12 anos no clube, o benfeitor que doa cesta básica no Natal para sair na coluna social. O que ninguém sabe, e o que ele fez questão de apagar da história, é quem pagou por aquele uísque. Fui eu. Eu lembro de 1998 como se fosse hoje. A crise bateu na porta.
Ele chegou em casa pálido, suando frio, com a arrogância desfeita. Vamos perder tudo, Socorro. A empresa quebrou. Ele chorou no meu colo como um menino. E o que a Mãe Santa fez? Eu não disse se vira. Eu fui até o forro do meu casaco de inverno, onde minha mãe, italiana desconfiada, tinha costurado um colar de esmeraldas. A única herança de valor que ela trouxe da guerra. Vendi. Vendi para um doleiro no centro da cidade por metade do preço. Entreguei o dinheiro vivo na mão do Roberto. Ele pagou os funcionários, limpou o nome e, na semana seguinte, chegou em casa com um carro novo, financiado, claro. Ele nunca me disse obrigado. Ele disse: era sua obrigação, afinal, eu sustento essa casa. Eu engoli. Engoli a seco, como engoli tantas outras coisas. Minha rotina era um ritual de anulação. Acordar às 04h45 da manhã, para garantir que a vitamina dele, mamão, laranja e linhaça dourada, estivesse na mesa às 06h em ponto. Se tivesse um grumo, ele empurrava o copo. Você não consegue fazer nada direito? Eu passava as camisas sociais dele até o vapor queimar a ponta dos meus dedos. O colarinho tinha que estar engomado, perfeito, para ele sair e impressionar clientes. E outras mulheres. Eu sabia? No fundo a gente sempre sabe. Mas eu me diminuía. Eu ocupava menos espaço na cama, menos espaço na conversa, menos espaço na vida. Eu achava que se eu fosse pequena o suficiente, invisível o suficiente, ele não teria motivo para se irritar. Mas o monstro sempre acha um motivo. A violência não começou com o tapa de ontem. O tapa foi só a assinatura do contrato. A violência começou com o grito porque o feijão estava aguado. Começou com o soco na parede de gesso quando o time dele perdeu o campeonato. Ele disse que era paixão. Eu comprei massa corrida e pintei o buraco. Passei a vida tapando os buracos que ele fazia nas paredes e na nossa família. Nas festas de fim de ano, eu sorria para as fotos, a matriarca feliz, enquanto meu braço pulsava de dor onde ele tinha apertado forte demais, porque eu ri alto de uma piada que não era dele. Comporte-se, Socorro. Você parece uma gralha. E o dinheiro? Ah, o dinheiro. O crime mais silencioso de todos. Tenho uma caixa de sapatos da Arezzo em cima do guarda-roupa, escondida atrás das mantas de inverno. Ali está a autópsia da minha estupidez. Extratos de 2005, 2012, 2019. O dinheiro que meu pai deixou. Para a sua velhice, minha filha, ele disse no leito de morte. O Roberto drenou tudo. 50 mil reais numa oportunidade imperdível que virou pó. 80 mil reais numa troca de carros de luxo porque ele precisava manter o status. Eu assinava. Eu assinava porque achava que casamento era comunhão. Para ele, era comunhão de bens na hora de gastar e separação total na hora de lucrar. Mas a gota d'água não foi o dinheiro gasto. Foi o roubo planejado. Semana passada, fui ao cartório resolver uma pendência do IPTU. O escrivão, um rapaz novo que não conhece a fama do Roberto, me olhou com pena. Dona Socorro, a casa de praia em Ubatuba não está mais no nome do casal. Como assim? Foi transferida para uma holding mês passado. Uma holding. Sem a minha assinatura. Ou melhor, com uma assinatura que parecia a minha, mas que eu nunca fiz. Quando questionei o Roberto à noite, ele nem tirou os olhos da televisão. Riu. Uma risada seca. Você está velha e gagá, Socorro. Esquece das coisas. Deixa os negócios para quem tem cérebro. Gagá. Senile. Foi ali que eu entendi. Eu não era mais a esposa. Eu era um estorvo. Um obstáculo entre ele e o seguro de vida. Ele estava limpando o patrimônio para me descartar ou me interditar. Ele achou que a velha ia aceitar o destino e morrer quietinha num canto. Ele esqueceu que foi essa velha que vendeu as esmeraldas. Ele esqueceu que eu sei fazer contas. E, principalmente, ele esqueceu que quem construiu o castelo sabe exatamente onde colocar a dinamite. Ontem à noite, a casa cheirava a uísque barato e a mentira. O Roberto chegou cambaleando, com aquela arrogância típica de quem bebeu para esquecer que é um fracassado. Eu estava na sala,
sentada na poltrona com o iPad no colo. A luz azul da tela iluminava o único documento que eu precisava ver para entender que o fundo do poço tem um porão. Uma notificação do banco. Um alerta de segurança. Compra aprovada. R$80 mil. Bet 365. R$80 mil. O dinheiro que eu guardei, centavo por centavo, vendendo meus bolos, fazendo bicos de revisão de texto, economizando no supermercado. O dinheiro da minha cirurgia de catarata e da faculdade da neta. Virou aposta. Virou pó numa roleta virtual. Ele entrou na sala, afrouxando a gravata, o rosto vermelho. Ainda acordada, Socorro? Vai dormir, mulher. A voz dele era pastosa. Eu levantei. Não gritei. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, mas cortante como vidro. Onde está o meu dinheiro, Roberto? Ele parou. O sorriso debochado apareceu no canto da boca. Aquele sorriso que eu aprendi a odiar. Seu dinheiro? Tudo nessa casa é meu. Eu sou o homem. Eu ganho. Eu gasto. Você só administra as migalhas. Eu dei um passo à frente. Mostrei a tela do iPad. Isso não é migalha. Isso é roubo. Você é um ladrão, Roberto. Um viciado patético que rouba da própria esposa. Foi a palavra patético que fez o gatilho disparar. Vi a pupila dele dilatar. O pescoço ficou roxo. Ele não suporta a verdade. Ele viveu a vida inteira numa bolha de adulação. E eu fui a primeira a estourar. Ele levantou a mão. Não foi um empurrão de bêbado. Foi calculado. Um tapa de costas de mão, seco, estalado. O anel de sinete dele, aquele ouro pesado que ele usa para ostentar, rasgou a pele da minha maçã do rosto. O som foi ensurdecedor. Parecia um tiro dentro da sala fechada. Minha cabeça virou com o impacto. Senti o gosto metálico na boca. Sangue. Quente e salgado. O tempo parou. O relógio de pêndulo na parede parecia ter congelado. Eu não caí. Meus pés pareciam ter criado raízes no tapete persa. Levei a mão ao rosto. Olhei para os dedos. Vermelho. Olhei para ele. Ele estava ofegante. A mão ainda levantada. Os olhos vidrados. Por um segundo vi medo ali. Medo do que ele tinha feito? Não. Medo da consequência? Talvez. Mas logo o medo sumiu e a arrogância voltou. Ele ajeitou o paletó, como se tivesse apenas espantado uma mosca incômoda. Você me obrigou a fazer isso, Socorro. Olha o que você me faz fazer. Vai se limpar. Você está ridícula. Ele virou as costas. Subiu as escadas. Ouvi a porta do quarto bater. Ouvi a chave girar. Ele foi dormir. Ele me agrediu, me roubou e foi dormir o sono dos justos. Eu fiquei ali, estática, no meio da sala. O sangue pingou no chão. Uma gota. 2. Vermelho vivo no tapete bege. Foi naquele momento que a Socorro morreu. A esposa que perdoava, a mãe que relevava, a mulher que acreditava em redenção. Ela morreu com aquele tapa. O que sobrou no lugar dela foi algo frio, algo duro. Senti um tremor nas mãos. Mas não era medo. Era adrenalina. Era o corpo se preparando para a caça. Fui até o banheiro social. Lavei o rosto. A água gelada ardeu no corte, mas eu precisava sentir a dor. A dor me lembrava que eu estava viva e que ele ia pagar. Não subi para o nosso quarto. Fui para o quarto de hóspedes e tranquei a porta. Sentei na poltrona no escuro. Não preguei o olho. Cada ronco dele que atravessava as paredes era combustível. Ele acha que o tapa foi o fim da discussão. Ele acha que amanhã eu vou acordar com vergonha, esconder o roxo e fingir que nada aconteceu, como fiz tantas vezes. Ele subestimou a paciência de uma mulher que passou 35 anos engolindo sapo. O estômago encheu, Roberto. E agora eu vou vomitar tudo em cima de você. Não fiz as malas. Não liguei para minha irmã chorando. Não procurei abrigo. Essa casa é minha. O suor nas paredes é meu. Eu não vou sair daqui fugida como uma criminosa. Quem vai sair é ele. E não vai sair andando. Vai sair algemado. Olhei para o relógio. 2 da manhã. A noite é uma criança, e eu tenho muito trabalho a fazer antes do sol nascer. 2 da manhã. A hora das bruxas.
Ou, no meu caso, a hora da faxina. Não a faxina que fiz a vida toda, tirando o pó de móveis que ele comprou. Hoje, a faxina é na vida. Pego meu celular antigo, aquele que ele acha que não funciona mais, e disco o número que decorei para emergências que eu rezava para nunca acontecerem. Alô? Mãe? Aconteceu alguma coisa? A voz do meu filho mais velho, o Ricardo, está rouca de sono. Ele é advogado criminalista. O melhor da cidade. Puxou a minha tenacidade, não a covardia do pai. Aconteceu, meu filho. Aconteceu o fim. Minha voz não treme. É aço puro. Seu pai me bateu e roubou o dinheiro da sua irmã. Eu quero ele fora daqui, mas não quero ele na rua. Quero ele na cadeia. Ouço o silêncio do outro lado. Depois, o som de lençóis se movendo, pés no chão. O advogado acordou. Estou indo para aí, mãe. Não abre a porta para ninguém. Vou ligar para a delegacia da mulher. A doutora Cláudia está de plantão. Ela me deve favores. Não venha agora, Ricardo. Eu o corto. Venha às 7. Traga a polícia. Traga o perito. Eu preciso de tempo. Tenho que preparar o dossiê. Desligo. O protocolo de guerra está ativado. Agora sou eu e a casa. Vou até o escritório dele. A porta está trancada, claro. Ele acha que segredos se guardam com chaves. Coitado. Tenho a cópia dessa chave escondida dentro do vaso de samambaia há 10 anos. Entro. O cheiro de charuto é enjoativo. Ligo o computador dele. Ele nunca mudou a senha. Roberto 1960. A data de nascimento do rei. Narcisista até no password. Começo a coleta. Extratos bancários das contas secretas nas Ilhas Cayman. E-mails trocados com a amante. Uma consultora de 25 anos, onde ele promete largar a velha assim que conseguir a interdição judicial. Fotos de recibos de joias que eu nunca recebi. Salvo tudo. Crio uma pasta na nuvem chamada Liberdade. Cada arquivo é um prego no caixão da reputação dele. Vou até o cofre atrás do quadro brega de caça à raposa. O segredo? A data do nosso casamento. Que ironia! Abro. O dinheiro vivo que ele guarda para emergências, leia-se, jogo e mulheres, está lá. Maços de notas de 100. Pego tudo. Não é roubo, é reembolso. Pego os passaportes. As escrituras originais da casa, do sítio, dos terrenos. As joias da minha mãe que ele jurou que tinha vendido para pagar dívidas, mas que estavam ali, guardadas para dar de presente para a outra. Coloco tudo numa mala de viagem. Levo a mala para a lavanderia, escondo dentro do cesto de roupa suja, embaixo dos lençóis. O patrimônio está salvo. Agora, preciso garantir a prova do crime de sangue. Vou para o banheiro. Acendo todas as luzes, pego o celular. Tiro fotos, de frente, de perfil. O inchaço aumentou. O olho está quase fechado. Tiro foto da camisa do pijama com os respingos de sangue. Tiro foto da garrafa de uísque vazia na sala. Tiro foto do documento da dívida de jogo. Volto para o escritório. A impressora começa a trabalhar. O zumbido dela é música para os meus ouvidos. Imprimo o pedido de divórcio litigioso que o Ricardo já tinha deixado rascunhado no meu e-mail há meses, esperando apenas o meu sim. Imprimo a revogação de todas as procurações que assinei cega de confiança. Imprimo as provas do desvio de bens. São 4:30 da manhã. O dossiê está pronto. Uma pilha de papel quente em cima da mesa de jantar. A armadilha está completa. Mas falta o toque final. O toque de mestre. O toque de mãe. Vou para a cozinha. Pego o pó de café. O cheiro forte vai subir pelas escadas. Vai entrar nas narinas dele e vai puxá-lo para fora da cama como um anzol puxa um peixe. Ele vai acordar com fome. Ele vai descer achando que é mais um dia de reinado. Vou até o espelho do hall. Retoco a maquiagem, mas deixo o roxo aparecer sob a base. Não quero esconder tudo. Quero que a polícia veja. Quero que os vizinhos vejam. Quero que o mundo veja o que o Dr. Roberto faz quando as portas se fecham. Visto meu terninho de linho branco. Aquele que usei na formatura do Ricardo. Branco é a cor da paz, dizem. Hoje é a cor da guerra. Estou pronta.
Pode descer, Roberto. O café está na mesa. E a sua cova também. Passos na escada. Pesados, arrastados. O som da chinela de couro batendo nos degraus de madeira. Conheço esse ritmo há 35 anos. É o ritmo da impunidade. Roberto entra na sala de jantar coçando a barriga, com a cara amassada de sono e o hálito de quem bebeu o próprio peso em álcool na noite anterior. Ele nem olha para mim. Para ele, eu sou parte da mobília. Uma cafeteira humana que respira. Ele puxa a cadeira da cabeceira, aquela com o espaldar mais alto, e se senta. O rei em seu trono de papelão. O café está pronto. Ele resmunga, abrindo o jornal que eu deixei dobrado ao lado do prato. Nem um bom dia. Nem um olhar de remorso pelo tapa. Nada. A memória dele é seletiva. A minha é eterna. Aproximo-me com o bule de prata. O café está fumegante, preto, forte. Sirvo a xícara dele devagar. O líquido escuro cai fazendo um fio perfeito. Ele estende a mão para pegar o açúcar. Eu seguro o pulso dele, levemente. O suficiente para ele parar e olhar para cima. Pela primeira vez, ele vê o meu rosto. Ele vê o inchaço mal disfarçado pela maquiagem. Ele vê o olho roxo. Mas o que assusta ele não é o ferimento. É o meu olhar. Não tem medo ali. Tem desprezo. Beba devagar, Roberto. Minha voz é calma, quase doce. Aprecie. Vai ser o último café decente que você vai tomar por um bom tempo. O café da carceragem costuma ser frio. Ele franze a testa. Solta uma risada nervosa. Aquela risada de quem acha que está ouvindo uma piada de mau gosto. Ficou louca, mulher? Do que você está falando? A campainha toca. Não é o toque curto do carteiro. É um toque longo, insistente, autoritário. O som reverbera pela casa silenciosa. Roberto faz menção de levantar. Eu coloco a mão no ombro dele e o empurro de volta para a cadeira. Fica aí. A visita é para você. A porta da frente se abre. Eu deixei destrancada. Ricardo entra. Meu filho. Mas hoje ele não é o filho. Ele é o advogado. Terno preto, pasta na mão, rosto fechado. Atrás dele, a cavalaria. 2 policiais militares fardados, com as botas sujas de barro, e a doutora Cláudia, a delegada. Ela entra na minha sala de jantar como se fosse dona do mundo, com o distintivo brilhando no pescoço. Roberto derruba a xícara. A porcelana Schmidt estilhaça no chão. O café mancha a toalha de linho, o tapete persa, o pijama dele. O que é isso? Ricardo? O que significa isso? Ele grita, tentando recuperar a autoridade, mas a voz falha. Ele é um homem pequeno de pijama diante de homens grandes armados. O senhor está preso, pai. Ricardo diz a palavra pai, como se fosse um insulto. Flagrante delito. Lesão corporal. Ameaça. Violência patrimonial. Lei Maria da Penha. Roberto tenta se levantar, o rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Na minha casa. Eu sou um cidadão de bem. Socorro. Fala para eles pararem com essa palhaçada. Eu dou um passo à frente. Fico entre ele e a polícia. Olho para a doutora Cláudia. Tiro um lenço umedecido do bolso do meu terninho. Passo no rosto. Com força. A base sai. O corretivo sai. O pó sai. O que sobra é a verdade. O hematoma roxo, inchado, gritando na minha pele branca. O sangue coagulado no canto do lábio. Ninguém está rindo, Roberto. A palhaçada acabou. A delegada faz um sinal. Os policiais avançam. Eles não são delicados. Puxam os braços dele para trás. O clique das algemas é o som mais bonito que eu já ouvi. Mais bonito que a marcha nupcial. Mais bonito que o choro de recém-nascido. É o som da justiça. Metal frio fechando nos pulsos de quem achava que suas mãos serviam apenas para bater e roubar. Você vai se arrepender, Socorro. Você não é nada sem mim. Quem vai pagar as contas? Quem vai cuidar de você? Ele grita enquanto é arrastado pela sala. Ele esperneia como uma criança mimada. Eu pego os documentos que estavam embaixo do prato dele. O boletim de ocorrência. A medida protetiva.
Balanço os papéis na frente dele. Eu já cuidei de mim, Roberto. A conta chegou. E quem vai pagar é você. Eles o levam para fora. Eu vou até a porta. A rua está cheia. Dona Cida, do 302, está na janela. O porteiro está olhando. O síndico parou o carro. Todos veem. O doutor Roberto, o empresário, o homem de família, sendo colocado no banco de trás da viatura, de pijama listrado e algemas. Ele tenta esconder o rosto, mas é tarde. A máscara caiu. A viatura arranca. A sirene não liga, não precisa. O silêncio da vergonha é mais alto. Ricardo me abraça. Eu não choro. Sinto uma fome avassaladora. Uma fome de 35 anos. Volto para a mesa de jantar. O lugar dele está vazio. O café derramado ainda pinga no chão. Sento-me na minha cadeira. Pego o cesto de pães. Pego o pão que seria dele. Passo manteiga. Muita manteiga. E mordo. Nunca um pão teve gosto tão bom. O gosto da liberdade. 6 meses. 180 dias. Parece pouco para quem vê de fora. Mas para quem viveu 35 anos em cativeiro, é uma eternidade de liberdade. Estou sentada na mesa de reunião do escritório do Ricardo. O ar-condicionado está gelado, mas eu sinto calor. Calor de vida. Na minha frente, o contrato de venda da Roberto em Associados. A empresa que ele dizia ser o império dele, mas que na verdade era um castelo de cartas marcado por dívidas trabalhistas e sonegação. Assinei. A caneta Montblanc deslizou no papel com uma leveza que eu desconhecia. Vendi a massa falida para um grupo de investidores chineses. O dinheiro cobriu os rombos que ele deixou. O que sobrou? Os imóveis. E a minha paz. Roberto não está preso. A justiça no Brasil é lenta, e ele é réu primário. Tem bons advogados, pagos com o dinheiro que a irmã dele emprestou a contragosto. Mas ele está preso de outra forma. A tornozeleira eletrônica no tornozelo esquerdo dele pisca uma luz vermelha intermitente. É o farol da vergonha dele. Ele não pode sair de casa depois das 10 da noite. Ele não pode chegar a 500 metros de mim. O rei do camarote agora vive de favor num quarto de empregada na casa da cunhada, que ele sempre chamou de gorda e mal amada. A ironia é uma deusa caprichosa. Dizem que ele passa os dias olhando para a parede, resmungando que foi vítima de um golpe. Ele ainda não entendeu. O golpe foi ele quem tentou dar. Eu só dei o contragolpe. Eu mudei. O corpo de 62 anos ainda dói quando chove, mas agora é dor de exercício, não de tensão. Entrei para o Krav Maga. Sim, você ouviu direito. Uma turma de senhoras que cansaram de ter medo. Soco saco de areia 3 vezes na semana. A cada soco, eu visualizo um momento do passado. O grito dele. O deboche. O tapa. Pá. O saco balança. Meus nós dos dedos calejados são meus novos anéis de diamante. Descobri que tenho força. Muita força. E descobri que o dinheiro que ele escondia no fundo falso do armário, aquele que recuperei na noite da fuga, compra passagens aéreas de primeira classe. Fui para a Itália. Comi massa, bebi vinho, ri alto com estranhos, sem ninguém para chutar minha canela por baixo da mesa pedindo para eu falar baixo. Ontem chegou o documento final, a nova escritura da casa. Proprietária exclusiva, Maria do Socorro. Li e reli aquelas palavras até as letras embaralharem. A casa é minha. As paredes não guardam mais os segredos dele. Elas guardam a minha vitória. Fiz uma reforma. Arranquei o papel de parede escuro do escritório dele. Pintei de amarelo sol. Transformei o covil do gênio no meu ateliê de costura. Mas o ato final foi na sala de jantar. A cadeira da cabeceira. O trono. Aquela madeira escura, pesada, com o estofado de veludo onde ele derramou vinho e impôs terror. Eu não a doei. Não queria passar a maldição para outra família. Eu a arrastei para o quintal. Sozinha. Com a força do Krav Maga. Quebrei as pernas dela com uma marreta. Fiz uma fogueira. O verniz estalou, a madeira gemeu, a fumaça subiu preta e fedida. Enquanto a cadeira queimava, eu tomei uma taça de champanhe.
No lugar dela, na cabeceira da mesa, coloquei um vaso enorme de lírios brancos. Agora, quem senta na ponta sou eu. Ou ninguém. A mesa é redonda. Não tem mais hierarquia nesta casa. Minha filha, se você chegou até aqui, escute o que essa velha tem para dizer. Olhe para as suas mãos. Elas foram feitas para criar, para acariciar, para trabalhar. Não para defender o rosto de quem deveria te beijar. Não espere o segundo tapa. O primeiro não é um erro, é um teste. É o agressor testando o seu limite. Se você perdoar o primeiro, você assina a permissão para o segundo, o terceiro, o último. Não acredite que ele vai mudar. Homem não muda. Homem piora ou disfarça. Não acredite que pelos filhos vale a pena. Pelos filhos, a gente se separa para não ensinar a eles que o amor é sinônimo de sangue. E principalmente não tenha medo da solidão. A solidão com dinheiro no bolso e paz no coração é a melhor companhia do mundo. Eu servi o café, servi a justiça, e hoje sirvo de exemplo. A vida começa quando a gente para de servir de tapete. Levante-se. A porta está destrancada. A chave sempre esteve na sua mão.